Oi? Aí, muito bem. Bom, gente, para iniciar, é isso, nada mais nada menos, a Rô abrindo para a gente essa primeira edição do Festival Novos Olhares. É um festival que é um grande desdobramento, né, de uma série de projetos que a gente vem fazendo ali pela PEDA13, principalmente buscando, eu acho que, possibilidades de câmbios, trocas com diversos artistas aqui na cidade, e agora uma possibilidade também da gente estender também para outras cidades também do Paraná. Então o festival, para quem acho que talvez não tenha visto nas redes, vou fazer só esse primeiro ensejo, mas o Carlos muito bem trouxe, né? O Carlos, que é isso, né? Uma criatura muito especial que apareceu para a gente, né? Primeiro na Velocidade da Luz, que o Nautilho, inclusive, participou também atuando, eu gravei esse espetáculo, e aí é isso, né? Chamamos Carlos para integrar, ali após uma seleção do elenco de Multidão, que era um espetáculo com 12 pessoas em cena, 8 artistas, que agora se tornaram artistas, né? Mas 8 pessoas que pisaram no palco pela primeira vez. E Novos Olhares é isso, busca jogar holofote também para artistas que não necessariamente estão começando a sua carreira, mas muitos estão, mas também muitas pessoas, artistas que estão buscando o seu primeiro projeto autoral, que está tocando a sua subjetividade, buscando espaços também para que nessa faceta, né, da atuação também não fiquem somente dependendo, né, de convites, de estar no coletivo, de buscar outras possibilidades. Então, acho que essa abertura que o festival está promovendo é uma das premissas que a gente teve, inclusive para buscar na curadoria, junto com eu, a Mai e o Melo, para encontrar, enfim, esses 20 artistas espalhados pelo Paraná e trazer aqui para o Zé Maria. Mas é isso, o festival então ele se estende, né, até o próximo domingo, dia 12. São 4 cenas por dia que vão começar a partir de amanhã. Então, amanhã, domingo, e semana que vem, sexta, sábado e domingo. E na próxima semana, para quem está no Instagram da PEDA13, vai ver ali as atividades formativas, 3 oficinas gratuitas que estão abertas as inscrições até o dia 6 para participar. Uma de produção e gestão cultural com a Maíra, uma de movimento com a Flávia Massari e outra de escrita criativa com a Amanda Leal, também colaboradora nossa aí dos coletivos. Então, sem também querer alongar mais, eu venho percebendo, sentindo esse movimento, e esse movimento também se deve um pouquinho às trocas que eu estou tendo ali no Teatro Guaíra. Eu faço gravações por ali, conversando muito com o Alts, né, que é o diretor artístico, que é uma pessoa que vem investindo muito, insistindo na memória, né, e nessas trocas intergeracionais, na importância de se olhar para o teatro, também para o que já aconteceu. Eu tive a oportunidade de gravar com o Nautilho, um papo dele com o Beto há 2 anos atrás, aqui no Zé Maria. A gente vai falar um pouquinho também sobre isso. E a frase que o Nautilho vai falar, já vou parafrasear aqui, que é isso: hoje a gente entra num teatro, né, e o teatro já está pronto. A gente simplesmente vai lá, ocupa e sai, mas muita coisa, né, teve que acontecer para que esse teatro pudesse existir e a gente pudesse, enquanto artistas, usufruir desse espaço. Então, acho que, né, trazer Suri também para fazer algumas falas, a ideia também é compartilhar as trajetórias para que a gente também sempre olhe, né, para o passado e quanto isso se conecta com a nossa atualidade, o nosso presente. Eu acho que essa importância cada vez mais é essencial para que a gente trace caminho juntos e juntos para o próximo futuro breve que está aí para acontecer. Então, acho que para abrir o nosso papo, a gente também está com Marie e Elisa aqui para fazer a tradução em Libras para a gente. Vou falar, acho que primeiro para você, vou aproveitar e queria te perguntar, Rô, acho que um pouquinho... Alô? A Cia Estaves Damasceno é isso, né? Nesses últimos anos está circulando bastante, está com grande... enfim, né? Tá uma das principais companhias no Brasil de teatro, né, na atualidade.
mas também eu queria que você olhasse um pouquinho para trás e compartilhasse com a gente assim, teu início de carreira, porque eu acho que muitos artistas, né, independente de estarem começando ou não, é isso, que passa 10 anos, passa 15 anos e a gente ainda está tentando encontrar espaços esse ofício que é muito peculiar, que é trabalhar com arte no Brasil, né? Então, se você quiser compartilhar um pouquinho desses movimentos. Quando eu comecei a fazer teatro, eu saí da faculdade em 89, já tinha 27 anos. E eu já encontrei umas figuras tipo o Nautilio, tipo a Claudete, o Mário Schoenberger, né, a Azura, a Fátima Ortiz, a Regina Bastos, o Beto Bruel, o Zé Maria, que eu conheci também. Eles já eram um coletivo que fazia muita coisa aí. O Edson Bueno, Olina Vischral, Banda Blindagem. Então, são esses seres maravilhosos que eu convivi, muitos outros. Marcelo Marchioro, Laerte Ortega, Regina Vogue, fiz grandes trabalhos também, minha parceira também. Então, assim, a gente não vem de um lugar nenhum, a gente vem de um lugar construído já por uma geração de artistas que passaram antes da gente. E uma coisa que eu faço antes de entrar no palco, seja em qualquer momento, assim, eu agradecer todo esse povo que veio antes de mim, principalmente as mulheres, que abriram esse espaço para eu poder estar aqui hoje fazendo, por exemplo, um trecho do espetáculo que faz parte da trajetória da Companhia Estados Damasceno, que também é uma mulher que, de uma época em que tinha toda uma questão, né, de repressão contra uma mulher que era homossexual, numa sociedade super religiosa, e que ousou escrever sobre questões dela. E por isso que eu quis fazer esse trecho, que é esse fragmento do Psicose 448, porque essa mulher, ela ousou escrever de uma maneira diferente, rompendo com muita coisa. Então, esses ecos dessas pessoas e de muitas outras também, que têm feito isso sempre, inclusive a Sueli, né? São essas pessoas que dão a possibilidade de ter uma geração maravilhosa hoje de jovens que conseguem fazer teatro aqui em Curitiba e no Brasil. Porque essa coisa que se falava da panela do caranguejo é uma coisa que eu discordo completamente. O artista, ele está no mundo. O artista é o mundo. A gente vive coletivamente no mundo. A gente não vive isolado. Tudo repercute na gente. Então, esse lugar que a gente tem da possibilidade de sair e mostrar o teu trabalho em lugares, a gente fez isso muito. O Eduardo mesmo acompanhou muito a gente indo para São Paulo fazer o Psicose 448, né? Em teatros, e às vezes, né? Às vezes com grana, às vezes sem grana, não importa. O que importa é você estar produzindo, estar fazendo o que você gosta, o que você acredita. E essa batalha, essa sobrevivência, ela faz parte, mas a gente é um coletivo de muita gente bacana e criativa, então acho isso muito importante. É um pensamento que eu e o Marcos sempre tivemos. Eu participei muito também do projeto da Sueli, que era o Cenas Breves, maravilhoso, que acho que tem essa ligação com Novos Olhares, né? Que muita gente apareceu e aconteceu também e mostrou os seus trabalhos nesses espaços. Então, isso aqui que está acontecendo hoje é muito importante. Acho que comentando das cenas breves, isso... quer comentar um pouquinho assim, compartilhar? Acho que mais que comentar, acho que é compartilhar o que você quiser. A ideia também de chamar a sua, eu tive também a oportunidade de participar da Mostra Cenas Breves em 2017 e foi muito, muito importante para mim. E esse formato também que, né, abre tantas possibilidades, né? Que tem um formato que às vezes é um pouquinho mais tradicional, em até 15 minutos, a gente estendeu até 25 para que também os artistas pudessem, né? Muita gente pegou recorte do espetáculo pronto para trazer para cá, como a Carol também, que está aqui, né, que já tem um espetáculo também e fez o recorte, mas também para que pudesse estender e, né, essas pessoas também pudessem criar espetáculos a partir disso.
Você vê como é isso, né? Todo o trabalho que você fez, né? Acho que dentro da universidade, de ver tantas gerações, tantas pessoas passando. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa trajetória também, né? Seja na universidade, como também nas produções das Ciacenhas, né? De décadas também acompanhando, né? Porque uma coisa convergiu com a outra, acho que de uma forma muito harmônica. Eu queria dizer boa noite, primeira coisa. Queria super agradecer o convite, saudar todos os artistas que vão participar da mostra, saudar Eduardo, Maíra pela iniciativa. É sempre importante circunstanciar encontro entre os artistas. Sempre fui desse pensamento. Super dizer que coisa mais maravilhosa essa cena, Rosane, que é uma honra também estar aqui diante de uma grande atriz. Bom, eu preciso só fazer meio que me colocar assim para passar um contexto, né? Eu faço parte de uma geração, das primeiras gerações que saem do curso de teatro oficialmente, um curso superior, não sei o quê. A Rosane sai antes do que eu saio na sequência, mas são as primeiras turmas a se formarem num novíssimo curso que eu tenho boas lembranças da nossa circulação pelo Teatro Guaíra, porque enfim, tinha um convênio, mas foi um momento muito legal de estar no Teatro Guaíra, entrar pelo Guairinha, estar junto com as costureiras, um momento que o Teatro Guaíra tinha uma relação com a educação propriamente dita e um olhar bastante generoso para os jovens artistas. Eu venho nessa galera aí. Eu saio da faculdade já pensando em grupo. Eu entendi muito cedo que a prática do coletivo era um lugar que eu queria estar. Então eu já saio da faculdade pensando em formar grupo, em praticamente já caindo no grupo. Então desde que eu entrei na faculdade até agora, não parei um ano de estar no teatro. Depois eu volto para a universidade e daí sim como professora, bastante focada na atuação, que era o meu desejo inicial, bastante focada na atuação, mas por uma série de circunstâncias eu saio da faculdade e vou dirigir teatro a partir de um texto que eu escrevi. Enfim, formamos a companhia, as Ciacenhas, e eu começo a dirigir. Entre as poucas mulheres que na época dirigiam, o enfrentamento ao machismo era uma coisa bastante complicada. Eu vivencio essa transição ali, que é isso, mulher, preta, sapatão, dirigindo. Foi um momento, hoje eu vejo muitas diretoras, tive a oportunidade de, na universidade, participar. Eu entro como professora de atuação, depois eu passo para processos de criação e direção propriamente dita, e vou seguindo com a companhia ali também, trabalhando com a companhia e trabalhando com a universidade. Na universidade eu tive a grande oportunidade de conhecer muitos artistas maravilhosos, alguns com os quais eu faço parceria hoje, assim, gente com quem eu estive trabalhando em sala de aula, em estúdio, acompanhando o processo, ensaio, hoje são parceiros. Isso é uma coisa muito legal, assim, e ver que essa galera, então, é desse lugar que eu falo de lugar de quem é de grupo, de quem pensou em criar formas de trabalho não hierárquica, que era um lugar que eu via muito forte, para mim era muito pesado, e pensar em trabalho colaborativo, meios de fazer isso, pensar como fazer isso, treinar como fazer isso. E dentro da universidade ser praticado como um ponto de partida para se pensar o teatro, a construção do coletivo e a ideia de
colaborativa, artistas, propositores, colaboradores. Então eu venho nessa guinada, o lugar de fala que eu ocupo e o que eu mais vejo de teatro, sem dúvida, tem relação direta com a produção da universidade e sigo esses novos artistas e começo a ver dentro da universidade a participação efetiva desses artistas do cenário cultural. E isso é muito legal, porque daí a gente vai olhando para os cantos e fala, nossa, que legal, vai alterando o cenário, vai compondo junto com quem já está aí, vai fazendo outro, vai pensando outras formas. E isso me parece um motivo fundamental para o teatro ficar vivo. É isso, o teatro é vivo, ele vai se transformando conforme outras demandas, conforme a sociedade vai pedindo, conforme a gente consegue vislumbrar ações importantes, consequentes com o teatro. E daí, só para fechar com a Mostra Breve, então, a Mostra Breve, que é tocada basicamente por Márcia Moraes, Grace Barros e eu ali fazendo a curadoria, enfim, ela nasce muito do desejo muito grande de encontrar com os parceiros, de encontrar, de saber o que você está fazendo, o que você pensa sobre teatro. E o formato inicial, que é de 15 minutos, e ele é um formato duro no sentido de restritivo, porque a gente pensava que seria legal ter um lugar que, eu quero experimentar, eu não sei o que eu vou fazer ainda, mas eu queria experimentar e queria ouvir das pessoas, ter ecos, para dar continuidade no meu trabalho. Então, era muito esse desejo de criar um território de encontro como esse que vocês estão fazendo aqui, que é super importante, para que a gente precisa ver, conversar, saber o que o outro pensa, saber como que o outro... Uma alegria ver a Rosana, que, meu Deus do céu, ver o tempo, o amadurecimento do trabalho. É muito lindo isso. E eu acho que esses ambientes no teatro, o teatro é uma arte coletiva, acredito nisso, acredito no encontro com o espectador, acredito na pesquisa, venho desse lugar, venho com a vontade de pesquisar, de entender a cena. E aí, quando a gente encontra esses ambientes de troca, eu acho que a gente tem que festejar, a gente tem que celebrar a alegria, o encontro, a arte e a possibilidade da gente fazer arte ainda hoje, nesse cenário, Brasil, tudo isso, gente, é uma puta resistência, é isso que eu acho, fazer teatro neste momento. Então, isso, desculpe se eu me alonguei. Obrigado, Serena. Muito bem. Quer comentar alguma coisa? Não? Muito bem. Bom, Nautilio, compartilha com a gente também tua trajetória e também seus pensamentos e reflexões também dessa atualidade que você está fazendo, desejando, escolhendo. Boa noite. Então, eu não tenho essa experiência de vocês, né? Eu não tenho uma formação acadêmica, até porque quando eu comecei existiam alguns cursos técnicos. Eu fiz o CPT, não sei se alguém lembra o que era o CPT, era o curso permanente de teatro, do Teatro Guaíra, que a gente brincava depois, mais tarde, que era o avô da FAP. E ali começamos em 30 e tantos alunos no primeiro ano. No segundo ano ficaram 12, do segundo para o terceiro, que eram 3 anos, ficaram 4, e quando começou o terceiro ano, fiquei eu sozinho. Aí o Antônio Carlos Gerber, que era o nosso coordenador, ele disse: olha, Nautilio, não dá para dispensar todos os professores para dar aula só para você, não tem como. Então você monta um espetáculo, convida os professores, se eles acharem que você está apto, você vai receber o certificado, senão você não recebe. Até hoje não fiz, os
os professores já morreram todos. E talvez tenha me feito falta esse certificado, esse diploma, mas logo em seguida montei a minha companhia, a NBP Produções, comecei a viajar pelo mundo aí e nunca mais parei. Na verdade, eu comecei fazendo teatro aos 8 anos de idade, na escola, não sei porquê, não sei como. Meus irmãos que estudavam na mesma escola estavam brincando de bola, de bicicleta, e eu lá, dia do indígena, fazendo teatro, dia do professor, eu fazendo teatro, dia da criança, fazendo teatro, e assim foi, né? Tomei gosto pelo teatro, me apaixonei pelo teatro, e não vou dizer que nunca parei sim algumas vezes, temporariamente, ia trabalhar em rádio, depois aparecia uma peça, eu largava tudo. Aliás, montamos uma cantina dentro do Teatro Guaíra, que era eu, Claudete Pereira Jorge e Nena Inoue. Então a gente combinou que nessa cantina, quando um estivesse fazendo teatro, 2 ficavam administrando a cantina. Quando a gente viu, estavam os 3 fazendo teatro, a cantina indo lá, como Deus queria, né? E um dia apareceu, aqui era o Teatro da Classe, e o pessoal da associação, na época nem era sindicato, era a Associação dos Produtores, estava meio desanimado, não queria tocar o teatro e tal, oferecendo para quem quisesse administrar o teatro. Não tivemos dúvida, juntou eu, Claudete Pereira Jorge, Beto Bruel, Regina Bastos, Mário Schoenberger e Francisco Moura. Vamos fazer um grupo e vamos tocar esse teatro? Vamos! Como é que vai ser o nome do teatro? 13 de maio. Vamos inaugurar quando? No dia 13 de maio. Ótimo! Nós vendemos a cantina do Teatro Guaíra, lá para investir aqui, o Beto Bruel juntou tudo que tinha para investir aqui e montamos tudo. No dia da inauguração nós recebemos uma carta de despejo, porque o teatro era nosso, mas o prédio não era, né? E o proprietário, que é o dono do estacionamento, não sei se ainda é, mas era na época o dono do estacionamento aqui ao lado, disse que queria ampliar o estacionamento. Bom, se quisesse fazer uma escola, uma igreja, quem sabe, uma igreja evangélica, mas demolir para fazer estacionamento? Não. Ele ofereceu uma grana, aqui atrás tinha a Pub do Menghini, né, que era o bar do Menghini. Pegava toda aquela parte ali daquela chaminé, era o bar do Menghini. Ele ofereceu não sei quanto, porque era cruzeiro, era cruzado, sabendo lá o que era, né? Ofereceu 100 mil, tal. O Menghini saiu. Aqui na frente era o estúdio D, da Dora de Paula Soares, ofereceu para eles tanto, e ela saiu, foi embora, ofereceu para nós, não, nós não queremos. Nós não vamos sair daqui. O Teatro 13 de Maio vai continuar. Aos trancos e barrancos a gente continuava, só que a gente não tinha dinheiro para nada. Teve dias de a Copel vir aqui cortar a luz, a gente com o teatro cheio, porque não era esse teatro lindo que nós temos hoje, era um teatro bem mais humilde e tal, né? Mas a Copel querendo cortar a luz e a gente, Claudete e Regina Bastos, pelo amor de Deus, nós estamos com o teatro cheio de criança, aí se cortar vai causar um caos, vai ser um caos danado e tal. Então eles ficaram com pena da gente, porque é tudo artista pobre, maluco, né? Não, então tá, então depois eles pagam lá e a gente não corta. Não cortamos. Só que a gente tinha que achar um jeito de manter esse teatro, né? E o dono lá quebrando o muro e jogava tudo quanto é tipo de droga para cá para comprometer a gente. Um dia a gente foi para São José dos Pinhais fazer um espetáculo, ele começou a demolição aqui dessa parede. Quando soubemos, a gente veio correndo para cá, acionamos a polícia. Não, nesse meio de tempo, a gente precisava de um advogado para nos defender, a gente não tinha um tostão no bolso. Quem que é o melhor advogado que tem em Curitiba? Doutor René Ariel Dotti, já fez teatro, defendeu muita gente durante a ditadura militar, e era um apaixonado também pelo teatro. Fomos falar com ele, não tem dinheiro, mas o senhor pode fazer alguma coisa? Podemos enrolar, mas o proprietário tem todo o direito, né? E uma hora a gente vai perder. Acho que 4 meses depois, o Álvaro Dias, que era governador, chamou o Dr. René Dotti para ser secretário da Cultura. A primeira coisa que ele fez foi passar aqui, tinha uns janelões enormes, agora a gente ganha. Daí fizeram o tombamento da fachada do prédio, mas o prédio ainda estava sujeito à demolição.
Até que chegou uma hora que a gente não pôde mais manter o teatro, porque dava muita despesa e a gente não tinha, né? Artista não nasceu para administrar as coisas. No máximo a gente administra a casa da gente e o espetáculo. Fora isso já é mais complicado. Aí entregamos para a Secretaria da Cultura, que acabou virando o Teatro Bahia, fizeram um projeto aqui faraônico, monstruoso. Tinha um teatro lá embaixo, tinha um teatro aqui, tinha uma cinemateca lá em cima e tal. Acabou não dando em nada, porque houve não sei o que na licitação lá, essas coisas de governo que sempre acontecem, né? Que a gente não entende nada. E acabou ficando parado isso aqui uns 4, 5, 8 anos, sabendo lá quanto. Até que resolveu fazer uma coisa mais simples. Esse simples é o Teatro José Maria Santos, merecidamente, porque o José Maria foi um dos grandes batalhadores da classe, junto com outras pessoas, a Luiz Querubim, Luciano Querubim, Yara Sarmento, né, e tanta gente. Enfim, esse teatro existe, desculpem a falta de modéstia, mas graças a 6 malucos, inclusive o Beto Bruel. E essa entrevista, esse depoimento, nosso querido amigo Edu gravou há uns 3 anos atrás. O Beto Bruel é o nosso grande mestre, devia estar aqui hoje, mas depois que ele virou uma multinacional, o Beto Bruel, né? Quando a gente vê, está na Alemanha, quando vê, está na China, está por aí afora. Enfim, é isso. Eu completei agora 54 anos de teatro profissional. Fui casado com a Claudete Pereira Jorge durante 28 anos. Tivemos uma filha maravilhosa, que acho que ninguém conhece por aí, mas enfim, né, Helena de Jorge Portela. Aliás, a única coisa que eu fiz direito na vida foi assim. Espetáculo de teatro a gente sempre pensa assim, não sei se vocês pensam assim, mas o melhor espetáculo é aquele que eu vou fazer ainda, né? O melhor filme que eu vou fazer, que eu possa fazer, é o próximo. Mas a minha filha, a gente fez direitinho. Ela tem um desvio, de DNA, porque acabou fazendo teatro, não é uma coisa normal, né? Mas enfim, fazer o quê? Até os 75 anos eu espero que ela mude de profissão. Não. Ela faz direitinho, não faz? Então. Mas durante a minha vida com a Claudete, nesses 50 e tantos anos, se a gente não tentou desistir do teatro, em 50 anos tentamos desistir 50 vezes, pelo menos uma vez por ano. Não, chega, não dá, teatro não dá, a gente não tem dinheiro para nada. Mas não adianta. Depois que a gente bebe dessa cachaça, não tem outro jeito, né? Não, a gente vai morrer nisso. Agora já prometi. Eu estou com 75 anos. Vou dizer que vou mudar de profissão para quê? Né? Só se eu vou conhecer, sei lá. Popstar, não tenho talento com isso. Mas eu continuei depois fazendo teatro, né, antes de me profissionalizar, antes de fazer o TCP. E daí, um dia eu estava trabalhando nas lojas Hermes Macedo, que era uma rede de lojas que tinha aqui, e nós tínhamos o vice-presidente da organização, que era o Simval Martins, que foi um grande artista paranaense, e eu fazendo teatro a adolescência inteira, a juventude inteira, e nunca tinha entrado no Teatro Bahia. Daí o Simval chegou com 2 convites lá na nossa sessão, no nosso departamento, ofereceu para um que meio assim, não falou nada, ofereceu para, mas eu não posso, porque eu tenho jogo de futebol. Fiquei com pena do Simval Martins, peguei os 2 convites, peguei uma namorada que eu tinha e fui no Teatro Bahia. Eu vi uma peça chamada Ameaça Veio com a Chuva, eu disse, meu Deus do céu, é isso que eu quero fazer, não quero fazer mais nada. Eu tinha uma banda de rock, eu era manequim modelo, fui desfilar lá no Rio de Janeiro, no programa do Flávio Cavalcante. Eu já fui bonitinho, hoje em dia está meio acabado, mas já tinha a minha razoável, né? E fui desfilar no programa do Flávio Cavalcante,
E daí, mas quando eu vi a peça no Guaíra, que eu vi aquela cortina de veludo se abrindo, aquelas poltronas vermelhas lindíssimas, aqueles figurinos, aquela iluminação, assim, que manequim, que modelo, que banda de rock, o que eu quero fazer teatro. Daí eu fui falar com um conhecido meu, que era o maestro Wolf Schaier. Eu disse, maestro, eu queria fazer teatro. Ele disse, pode ser, né, mas a primeira coisa que vai ter é problema com a família. Será? Não sei. Dito e feito. Meu pai me expulsou de casa, minha mãe foi me buscar de volta, meu pai me expulsou de casa e assim foi. Porque daí eu virei um rebelde, tinha que crescer barba, tinha que crescer cabelo e tal. E fui me inscrever lá no CPT, era um vestibular que tinha. Agora imagina, um cara que veio da Lapa, nasci na cidade da Lapa, berço de heróis, né? E plantando arroz, feijão e não sei o que com meu pai, ia fazer teatro, ia fazer curso de teatro, né? Vou fazer o vestibular para fazer, né? Mas não tem a menor chance, não tem a menor condição. Nada de ver que eu passei no vestibular. Pronto, aí acabou meu vida. Mas enfim, gente, eu amo teatro, não vou mudar de profissão, acho que foi muito legal. Durante 40 anos eu fiz teatro escola. Hoje eu encontro alguns atores, um pouco mais de minha filha fala que é bem mais de meia dúzia, eu acho que é uma meia dúzia. Assim, a primeira peça que eu vi na minha vida foi uma peça que você levou lá na minha escola, lá no Tatuquara. Lembra? Como é que eu vou lembrar? Jamais, né? Enfim, eu fui morar um tempo em Portugal, cheguei numa rede de loja, daí chega num lugar diferente, né? A gente quer ver tudo, assim, o que tem de diferente. Eu ouvia um casal bem novinho, bonitinho, assim, falando português do Brasil, né? Vocês são do Brasil? Eu vi tua peça Vamos Transar lá no Sítio Cercado. Um outro dia eu estava cruzando, eu moro no Novo Mundo, bem ao lado, uma quadra do Condor, e eu fui atravessar a Via Rápida para ir comprar alguma coisa no Condor, semáforo aberto, vinha vindo uma viatura da polícia, eu moro perto do batalhão, do 3º Batalhão da Polícia Militar. Sinal aberto, a polícia parou na minha frente. Eu estava com uma barba comprida, assim, cabelo tudo desgrenhado, uma roupa monstruosa. Meu Deus, acharam que eu sou traficante mor aqui da região, né? Parou, abriu até a janelinha e falou, abriu a janela e falou, eu assisti tua peça. Era uma peça que eu tinha fazia 35 anos que eu tinha montado a peça e ele lembrou da peça. Então essas coisas assim, são muito gratificantes, né? Ter alguém que já faz teatro profissional porque viu uma primeira peça minha. Quando a gente começou a fazer teatro nas escolas, o pessoal falava assim, como é que é o teatro de você? É igual televisão? Vocês vão fazer igual? É assim. Mas é isso, gente. A minha vidinha é isso. Muito bem. Queria jogar não uma pergunta, mas uma reflexão, assim, que eu acho que passa, enfim, por um lugarzinho talvez um pouco mais pessoal, mas também, né, sem possível, né, se olhar também para a circunstância, né, onde a gente vive, como a gente vive, mas no último espetáculo que a gente fez, tinha uma cena que a gente brincava de emular, fazer um simulacro de um futuro possível, um futuro que talvez não seja possível por alguma razão. Daí temos muitas razões, às vezes, para não conseguir enxergar o futuro possível, como a gente deseja, né, ou gostaria que acontecesse. Que futuro possível vocês acreditam, né, seja de uma forma tocando a sublimação, talvez imaginando, ou talvez completamente assentado, aterrado também, vendo, né, isso, né, pessoas ainda escolhendo fazer teatro, pegando esses bastões também, fazendo essas trocas. Que futuro que vocês imaginam que essas pessoas possam construir e que vocês também desejam construir junto também com quem está vindo, né, e fazendo essa escolha de trabalhar com o teatro no nosso país? Bom, eu penso que o teatro ele é um acontecimento único e
E, na verdade, ele está relacionado desde o nascimento, assim, nosso nascimento. Desde quando você é criança. Você só se entende como um ser social e você só se relaciona com os seus pais, seus irmãos, pela brincadeira. Tudo é o teatro, é essa formação, eu penso. Então, assim, embora a gente tenha esses tempos difíceis aí, onde a cultura não seja devidamente valorizada como uma questão muito importante na formação do indivíduo, né? Não tem como a pessoa, quando vai assistir a um espetáculo, ela é mexida, existe um acontecimento acontecendo, um acontecimento nesse momento onde uma pessoa vem e dá um texto e outras pessoas estão assistindo, existe uma provocação aí. Então, e a gente teve esse momento difícil que foi a pandemia, onde a gente teve que ficar trancados em casa, e eu vejo que logo depois da pandemia muita gente teve a necessidade de ir ao teatro, não ir ao cinema, ir ao teatro, ir ver um show, ou ir ver uma obra de arte, sabe, estar em contato, sair e viver, né? Eu sou uma otimista, eu acredito que, e por isso que eu estou na profissão, que o teatro realmente ele é provocador e ele transforma muitas pessoas, mesmo quem faz e quem assiste. Então só isso já é um lugar que é muito difícil eu pensar que o teatro vai morrer. Não morre, porque o ser humano não vai desaparecer, né? Ou vai. Agora, um futuro utópico para mim seria realmente que o teatro, as artes estivessem desde a formação, em todos os momentos do indivíduo na escola. Isso para mim seria, eu acho importantíssimo, ter um indivíduo crítico, pensante, atuante, criativo na sociedade. Isso seria o ideal. E esses lugares que têm aparecido, esses seres tão tenebrosos, não aconteceriam, porque não existiria espaço para eles. Mas como a gente tem construído uma educação que embota o ser humano, que faz com que ele só vire uma máquina onde ele trabalha 12 horas por dia e produz e paga impostos para uma meia dúzia viver esbanjando, né, por aí, esse modelo dessa sociedade, ele é pensado para isso mesmo, né? Ele é pensado para que o indivíduo realmente não pense, não produza, não nada e não questione nada, né? O ideal para mim numa sociedade seria a cultura estar realmente inserida desde a formação. Eu tive uma experiência agora que fiquei muito mexida, assim, porque eu tive a oportunidade, eu vendi um rim e fui lá para Paris e depois para o Festival de Avignon assistir espetáculos de teatro. Isso para mim foi uma coisa maravilhosa, né? Também poder assistir fora, né, do meu nicho, da minha bolha aqui do Brasil. E eu vi muitas famílias assistindo Molière, por exemplo, com crianças, adolescentes. Então eram famílias inteiras assistindo a esses espetáculos, e rindo muito e se interagindo. Então esse lugar assim que eu acho que a gente tem que construir assim muito, já tem se construído, a gente tem uma geração já de pessoas e jovens que já têm pensado diferente do que eu vivi, né? Digo, na minha infância, na minha adolescência, também como o Nautilho, eu tive que passar por cima, né, da minha família para poder bancar e dizer eu vou fazer teatro e é o que eu quero fazer, né? Enfim, até hoje eu escuto coisas, né? Coitada de você, não se aposentou, né? Eu falei, não, eu estou vivendo, você está morta, eu só pensei, não falei. É isso. É isso. Já falei demais. Que pergunta difícil, minha Nossa Senhora. Concordo ali com o que a Rosane falou. Acho que o futuro possível ele passa pela construção de sensibilidades nesse momento tão árido que a gente vive,
passa pela arte, pelo desfrute ao direito da arte, pelo desfrute pela noção do direito ao desfrute à arte, na verdade. Acho que o Brasil ainda tem muito que caminhar nesse sentido. O futuro possível eu vejo a partir de luta política, de espaços de poder para a cultura. Acho que não adianta a gente ficar falando, enfim, eu acho que a gente tem que conseguir territórios, direitos, entender que o direito à cultura, o direito à arte é tão importante quanto o direito à saúde, quanto o direito à educação. Esses lugares eles não estão equilibrados, então a educação nesse sentido sem a arte fica árida, a saúde do corpo precisa estar compactuada com a saúde da alma, do espírito, da sensibilidade. Então, um futuro possível, para mim, quando a gente pensa enquanto Brasil, enquanto América Latina, passa um pouco por essa noção de direito mesmo, essa noção de políticas públicas, essa briga, essa luta por um espaço de dignidade para os artistas, de dignidade para todos que vivem e que optam por fazer esse trabalho. Eu acredito no teatro como uma produção que é pública, ela é para o público, ela é com o público, ela deve ser pública. Então, por isso é tão importante a gente lutar por esses direitos, vou repetir, o direito a desfrutar da arte, o direito de estar diante da arte e poder ter ferramentas para se sensibilizar, para trocar. Eu acho que nesse sentido a gente tem realmente muito o que percorrer. E acho que também um sonho possível, eu acho que eu acho que em certa medida ele já está acontecendo. Algumas pautas importantíssimas estão sendo colocadas em cena, corpos que antes não pisavam no espaço, não tinham voz, estão conseguindo colocar sua voz em cena, as identidades, os pensamentos de uma galera que esteve durante muito tempo afastada, escondida. Então essas vozes estão vindo, a voz da negritude, as vozes LGBT, as vozes indígenas. Isso é muito importante, isso muda os paradigmas, isso agrega pessoas, agrega sensibilidades, agrega subjetividades que constrói o nosso pensamento enquanto nação. Então eu boto fé, né? E vivo dizendo que é importante que a gente liberte a nossa fé, porque a fé é nossa, então a gente põe onde a gente quiser, e eu ponho a fé na arte, eu ponho a fé no encontro. Sim, concordo quando a Rosana fala que depois da pandemia, uma necessidade do encontro, do outro, né, que somente o teatro pode dar. Essa é a arte do coletivo, desde a sua feitura até o seu encontro com o outro. Ele não existe sozinho, ele existe para e com o outro. E eu também senti isso, eu senti vontade de encontrar as pessoas de novo, de saber que estávamos respirando o mesmo ar, no mesmo chão, naquele tempo, naquele momento, diante de uma obra, diante de artistas na minha frente, fazendo coisas, emprestando para nós sua energia vital, que é quem entra em cena, empresta para o outro, sua energia vital para que se haja uma troca e se forme um coletivo. Então, eu penso que um futuro possível ele é menos individualista, menos capitalista, menos intransigente, menos preconceituoso, mais libertário, mais corajoso e mais digno de trabalho para quem opta por fazer esse trabalho público, que é a exposição da sensibilidade para trocar com o outro. Então, acho que é isso. Só completando aqui, né? Completando não, dando minha opinião. O teatro sempre existiu e não vai acabar nunca, né? Eu acho que a gente está num período assim meio desastroso do teatro.
a minha opinião. Já vivemos dias bem melhores. Eu vivia há 10 anos atrás de teatro, de venda de ingresso, de bilheteria, e vivia bem. E hoje não se vive bem de teatro, nem com os editais que patrocinam muito pouco. Mas, enfim, a gente está com a mostra Claudete Pereira Jorge, que é justamente essa diversidade, né, que a gente procura exercer isso, que todo mundo tenha o seu direito. Eu participo do núcleo 60 mais, do SATED, e a gente está batalhando por editais para os idosos. Não para essa coisa como aconteceu, né, comigo e com o Carlos, de a gente participar desse espetáculo, que foi bom, que foi legal, que foi a Velocidade da Luz, mas a gente quer essa união, né, de pessoas jovens com pessoas adultas, com idosos, com essa troca de energia, essa troca de informação. Eu acho que é muito mais saudável do que montar um espetáculo só com 60 a mais e um espetáculo só com outras pessoas que não chegaram nem aos pés de 60 a mais, né? Mas essa troca eu acho que é muito proveitosa, é muito saudável, né? Estamos batalhando pela Casa dos Artistas, porque a situação do idoso do teatro, no teatro, nas artes em geral, ela não é boa, né? A gente está vendo colegas nossos aqui morrendo né, assim, meio que abandonados. Então isso aí é muito triste. Eu gostaria de vir aqui, como já falei na posse aqui da nova diretoria do SATED, eu gostaria de vir aqui para contar de todas as coisas lindas, maravilhosas e divertidas que já aconteceram nesses 54 anos de teatro profissional. E aconteceram muitas coisas boas, muitas coisas divertidas, muitas coisas maravilhosas, mas aconteceram muitas coisas ruins da qual a gente não fala muito, né? Nosso amigo Emílio Pita faleceu num lar de idosos, porque não tinha condições, né? E assim vários artistas, que eu não vou nem comentar os nomes, mas que estão numa situação assim muito precária e a gente tem que fazer alguma coisa por isso, né? Por eles, enfim. Não sei se era esse o tema da conversa, mas enfim, aproveitei. Não, mas eu acho que é isso, é voltar a olhar para o presente e ver as possibilidades e escolhas que a gente tem na mão para poder fazer, né, coletivamente esse futuro breve também acontecer. E com certeza, né, dá de se fazer coletivamente. Bom, gente, a gente está chegando nesse encerramento aqui. A ideia era realmente fazer uma partilha de histórias e de encontrar possibilidades e que a gente, enfim, possa refletir um pouquinho sobre as escolhas, né, que nós estamos fazendo atualmente. Alguém tem alguma partilha? Alguém quer falar alguma coisa? Boa noite, eu sou o Juan e eu vim para Curitiba para estudar artes cênicas faz 5 anos, mais ou menos. E eu só queria agradecer porque eu ainda não tinha tido a oportunidade de ouvir pessoas tão importantes. Claro, eu tive, graças a Deus, bons professores que estão aí há muito tempo lidando com teatro. Mas eu falo, nunca tinha tido a oportunidade de ouvir quem estava lá nas trincheiras muito tempo atrás. E isso... eu fico muito feliz que o Festival Novos Olhares tem um espaço para isso, porque permite que a gente se inspire mais, assim, sabe? A gente tem boas inspirações, como pessoas que estão começando, né? Eu estou começando, e muitos amigos meus, a gente tem boas inspirações dos nossos professores, e pessoas que a gente assiste nos teatros aqui. Mas poder ter esse espaço para ouvir quem realmente estava lá há muito tempo, formando o que a gente conhece hoje como teatro curitibano, e até mesmo paranaense, é muito bom. Então, obrigado por isso hoje, tomara que aconteça cada vez mais, para que mais pessoas saiam inspiradas a também querer estar em alguma trincheira do teatro. Obrigado. Eu ia falar a mesma coisa que eu falei com vocês lá atrás, né? Eu só quero escutar, porque assim, é uma honra estar aqui ao lado de vocês, estar escutando vocês, assim. E pra gente que
selecionou essas cenas, fez a curadoria, falei com o Maltino logo na entrada, né? Quantas pessoas boas, como foi difícil selecionar as 20 cenas, quantos artistas bons, o teatro está vivo, né? Então aqui eu faço um agradecimento por tudo que vocês trilharam e trilham, continuam fazendo, e que a gente tenha força para seguir, porque, gente, a multidão foi um exemplo disso, a curadoria desse festival foi um exemplo de quanta coisa boa a gente tem que o teatro vive. E aproveitando esse gancho, a curadoria da mostra Claudete Pereira Jorge também foi muito difícil. Embora eu tenha dito que nós estamos numa fase que, a mim, não é a mais bonita do teatro paranaense, nós temos sim grandes espetáculos, grandes atores em Curitiba. Quem está começando agora, tenha certeza de que vocês estão no caminho certo. E mais uma coisa, quando eu fazia o CPT, foi bem na época da ditadura, então só um detalhezinho, assim, né? Para a gente fazer qualquer reunião lá do nosso curso, ou qualquer reunião de teatro, se tivesse mais de 3 ou 4 pessoas, nós éramos obrigados a comunicar à Polícia Federal. E eles mandavam um agente lá, numa rodinha como essa, sentava o agente na frente, a gente levantava a mão, eles fotografavam e daí a gente falava, senão corria o risco de ser preso. E a gente tinha uma carteirinha, a mesma carteirinha que dava o direito de a gente fazer teatro, era a mesma carteirinha que as prostitutas tinham para poder exercer o trabalho delas. Então, nenhum problema quanto a isso, né? Não é um demérito, nenhuma discriminação, nenhum nada, mas era uma coisa assim, por que os advogados não tinham que ter essa carteirinha? Por que os médicos não? Eu sou mais, né? Então, eu tenho até hoje, minha carteirinha está guardada lá, né? Quando eu morrer, eu quero que minha filha coloque lá no túmulo para mim. Então é isso, gente. Quando o Edu me convidou para estar aqui, eu fiquei muito feliz, estava meio preocupado. Eu não sou de falar muito, quem me conhece sabe que eu não sou de falar muito. Eu gosto de fazer, eu não gosto de ficar contando. Mas falar sobre a gente, né, eu acho meio desagradável. Eu prefiro que os outros falem sobre mim do que eu falar. Mas daí, quando eu vi que a Rosana estava aqui, eu disse, não, eu tenho que ir lá, né? Ficar junto com essa menina é maravilhoso. Eu já sou, eu tô 62 já. Então, é uma menina. Eu estou com 75, quando eu tinha 15 anos, eu tinha 15 anos quando você nasceu, foi? Minha matemática fugiu da escola nesse dia e não deu certo. Mas é isso, gente. Acho que aqui, né? Acho que só para também participar do que o Sueli falou e do que meu pai falou, acho que essa mudança, essas barreiras que a gente tem quebrado, assim, pensando em tantas pessoas que foram excluídas, né, do teatro, das artes, da sociedade, da vida. Acho um bom exercício para todas as pessoas que estão começando a fazer teatro é se perguntar simplesmente quem está faltando ali. Se é um elenco só de homens, é um elenco de pessoas brancas, é um elenco de pessoas sem deficiência, é um elenco de jovens, quem está faltando ali? Então, não é fácil, porque muitas vezes a gente vai ter que fazer muitas adaptações. Falo isso porque a gente sabe muito bem, a gente como ouvinte trabalha com pessoas surdas, e o simples fato da língua portuguesa ser a nossa língua materna, a nossa primeira língua, o fato da gente saber Libras não é o suficiente, porque tem muitas barreiras para a gente quebrar, tem muita coisa para a gente aprender quando a gente chama pessoas diversas, né, da nossa bolha. E isso é de extrema importância, assim, a gente simplesmente fazer esse exercício, assim. Às vezes nessa peça não dá, mas num próximo projeto vai ter que ter
a pessoa idosa vai ter que ter um menino lá que é foda e que não é chamado pelo simples fato de estar com uma cadeira de roda. Tem que ter. Então, essa mudança, ela começa agora. Ela começa ontem. Ela já deveria ter começado há muito tempo. Então, antes tarde do que mais tarde. Vai ser mais doído se a gente demorar mais. E as vidas, elas estão acontecendo. A gente não pode esperar mais 5, 10 anos para fazer abrir essas portas. As pessoas estão vivendo aí, estão sendo excluídas nesse exato momento. Então, até se a gente olhar para nós aqui, o que está faltando aqui? Sabe? Eu acho que é só uma ideia assim, para ser jogada nesse exercício de, pelo menos, tentar. E eu acho que, mesmo errando, tem que ser feito. Porque só errando que a gente vai fazer melhor na próxima. Isso de querer fazer muito perfeito, assim, porque as pessoas vão apontar o dedo, vai falar do erro que tem no meu projeto, as pessoas vão apontar o dedo sempre. Normalmente quem aponta o dedo é quem não está fazendo nada. Então, faz errando mesmo, vai fazendo, vai melhorando no percurso. Bom, gente, então é isso. Amanhã começamos a programação principal, que são as cenas breves. Como o Carlos fez muito bem o merchan ali no início, convidem amigos, amigas, amigos, colegas para estarem aqui com a gente, para lotar o teatro nessa programação. As cenas, elas estão muito singulares, né? Cada um com uma natureza muito distinta. Isso que a Sueli comentou também, de abrir espaço, né, para as experimentações, para essas singularidades. Sinto que está muito presente no Novos Olhares. Então venham conferir, a gente espera vocês a partir de amanhã. E o festival vai até o dia 12, a Mostra Claudete quando, Helena? Começa dia 11. Começa dia 11, então na sequência, e depois fica até? 26. Até 26 de outubro, né, da 4ª edição, ali no Teatro Novelas Curitibanas Claudete Pereira Jorge. Então a gente está com um festival, uma mostra, né, passando ali, né, fazendo uma transição já no próximo final de semana. Acompanhem também a programação, porque é isso, né, são movimentos que, enfim, que está criando outros movimentos possíveis para muitas pessoas também. Muito obrigado, Sueli, Rosana, Nautilio, Elisa, Maí, Maíra, a todos. Muito obrigado.